Levante a sua mão. Diga, eu te amo, Jesus. Thank you for your life Obrigado pela sua vida and your power e o seu poder and your energy in me. e a sua energia em mim. Hallelujah. Aleluia. I'm ready for more. Eu estou pronto para receber mais. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se assentar. Greetings. I Saudações. greet you in the name of Christ. Eu vos saúdo em nome de Cristo. If anyone, whoever's watching by video or by television, I greet you in the name of Christ. Aqueles que estiverem assistindo por vídeo, por televisão, eu quero vos saudar em nome de Cristo. I've come from Tulsa, Oklahoma, Eu vim de Tulsa, no Oklahoma. here to visit you in Brazil. Vim até aqui para visitar vocês no Brasil. I'll be in about 10 different nations next year. Eu estarei em aproximadamente 10 países diferentes no próximo ano. I've been in that many this year, Eu já estive nesse número neste ano. and now I'm here in Brazil. E agora eu estou aqui no Brasil. What for? Para o quê? To talk about miracles. Para falar sobre milagres. To talk about Jesus. Para falar a respeito de To Jesus. talk about the miracle life of God. Para falar sobre a vida de milagre de Deus. If you spell miracle, Se it's você got 7 soletrar letters. a palavra milagre, você tem 7 letras. And every letter represents a principle that we need to embrace. E cada letra revela um princípio que nós precisamos abraçar. Last night we talked about Jesus, the first letter in miracle. M, Ontem à our model. noite nós falamos sobre Jesus. A primeira letra M. A respeito de Jesus, M, o nosso modelo. Say, he's my example. Diga, Ele é o meu exemplo. He's my model. Ele é o meu modelo. I want to follow him. Eu quero segui-lo. You believe that? Você crê nisto? Tonight we want to talk about Jesus, our inspiration. E hoje à noite nós queremos falar sobre Jesus, a nossa inspiração. I'm inspired tonight Eu estou inspirado nesta noite. because I have so much such good news. Porque eu tenho tantas boas novas. I know a wonderful Savior. Eu conheço maravilhoso He Salvador. has proven his love to me. Ele tem provado o seu amor para comigo. I want to tell you about it E eu quero falar a vocês a so that respeito you will disso. be inspired as I've been inspired. Para que vocês sejam inspirados assim como eu tenho sido inspirado. I think it's the greatest honor in this world to be able to know Jesus Christ and his life. Eu creio que é uma das maiores honras nessa vida poder conhecer Jesus Cristo e a sua vida. So I want to read to you tonight what I think is one of the greatest statements Paul ever made about us. Então eu quero ler a vocês nessa noite aquilo que eu creio que é uma das maiores afirmações que Paulo fez a nós. It's in 2 Corinthians, Está no livro de 2 Coríntios, chapter 6, capítulo 6, verse 18. versículo Well, 18, verse 17. versículo 17. Says, if anyone, I don't know if this says man, if any man. Yeah. If anyone is in Christ, Se alguém está em Cristo, that person is a new creature. aquela pessoa é nova criatura. I believe that. Eu creio nisso. All things are passed away. As coisas antigas já passaram, Everything becomes new. eis que se fizeram novas. Now listen, this next verse says something wonderful. Agora esse próximo versículo diz algo maravilhoso. It says, God has reconciled us to him by Jesus Christ. Diz que Deus tem nos reconciliado a Ele através de Jesus Cristo. Think about that. Pensem sobre isso. God has arranged everything between us and him Deus tem ajeitado todas as coisas entre nós e Ele, so that we can stand before him para que nós possamos nos colocar diante dEle, in his presence na Sua presença, without guilt, sem culpa, without blame, sem nenhum tipo de culpa, righteous before God, justificados diante de Deus, not condemned, não condenados, not afraid, não com medo, but we can stand in his presence as one of his children. mas nós podemos permanecer na Sua presença como um de Seus filhos. He has made us
his friends. Ele tem nos feito seus amigos. God did it. Deus o fez. He did it through what Jesus did. Ele fez através do que Jesus fez. We didn't ask for it. Nós não o pedimos, We didn't want it. nós não queríamos, We didn't seek it. nós não buscamos, But God saw us mas Deus nos viu and is so fond of us e é tão fã de nós, that even though we didn't ask him to, e mesmo que nós nem o pedimos, he reconciled us to him through Ele Jesus. nos reconciliou a Ele através de Jesus. Now that's the story of the gospel. Agora, esta é a história do Evangelho. That's what Jesus did when he died on the cross in our name. É isso que Jesus fez quando Ele morreu na cruz em nosso nome. See, we were separated from God by our sins, Nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados, and therefore we should pay the penalty, the price of sin, death. então nós teríamos que pagar a penalidade do pecado, morte. But God did not want us to die. Mas Deus não queria que morrêssemos. Hallelujah. He Aleluia. loved us even though we didn't love him. Ele nos amou, embora nós não o amássemos. He wanted us even though we didn't want him. Ele nos queria, embora nós não o queríamos. He paid for us even when we didn't want to be paid for. Ele pagou o preço por nós, mesmo quando nós não queríamos que o preço fosse pago. He lifted us when we didn't want to be lifted. Ele nos ergueu quando nós não queríamos ser erguidos. That's what you call love. E é isso que nós nomeamos amor. He loves us. Ele nos ama. He loves you. Ele te ama. He's paid for you. Ele pagou o preço He's por reached você. out to you. Ele se estendeu a He você. came to this world in his son Jesus. Ele veio a esse mundo no seu filho Jesus. Came to our level Veio até o nosso nível to taste life like we live life. para experimentar a vida como nós a experimentamos. And when he finished, when his life was ended, E quando a sua vida terminou, then he became the Lamb of God, slain for the sins of the world. então ele se tornou o Cordeiro de Deus que foi morto pelo pecado do mundo. And Jesus gave his life E Jesus entregou a sua vida so that we don't have to lose our life. para que nós não tenhamos que perder a nossa vida. He died so we can live. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Do you believe that? Vocês creem Now, nisso? when he did that, Quando ele fez isto, then our sins were paid for. então os nossos pecados já tiveram um preço pago. Now we have no guilt before God Agora nós não temos culpa diante de Deus. if we believe Jesus died for us. Se nós cremos que Jesus morreu por nós, We have no guilt. nós não temos culpa. There will be no condemnation for us. Não haverá nenhuma condenação para nós. Jesus said there is now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Jesus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No fear. Nenhum medo. We can stand before him with our hearts happy. Nós podemos nos colocar diante dele com nossos corações alegres. Why? Por quê? Because we're paid for. Porque um preço foi pago por Our nós. sins are removed. Os nossos pecados foram removidos. We didn't do it. Nós não o fizemos. We didn't ask for it. Nós não pedimos. He did it. Ele o fez. We didn't want him. Nós não o queríamos. He wanted Foi us. ele quem nos quis. So tonight, Então nesta we want noite to look at that, nós queremos olhar a and isso. we want to, and I believe we can be inspired E então nós podemos ser inspirados by that love of God por esse amor de Deus that reached out to us even when we didn't reach out to him. que se estendeu a nós mesmo quando nós ainda não havíamos nos estendido a Now, Ele. it says he reconciled us to himself by Jesus. Diz que Ele nos reconciliou a Ele por meio de Jesus. Now listen closely. Agora ouçam atentamente. And now he has committed to us the ministry of reconciliation. E agora Ele tem entregue a nós o ministério de reconciliação. What does that mean? O que isso significa? Here's what I say. Here's what I say. Aqui digo eu. There's one thing the church needs. Existe uma coisa que a igreja precisa. We need to see the world like God sees the world. Nós precisamos ver o mundo como Deus vê o mundo. We in the church see saints and sinners. Nós na igreja vemos
santos e pecadores. We don't like the sinners, we Nós não like the gostamos saints. dos pecadores, nós gostamos dos santos. We trust the saints, we don't trust the sinners. Nós confiamos nos santos, nós não confiamos nos pecadores. But God sees everybody the same Mas Deus vê todos da mesma forma, because He paid for everybody. porque Ele pagou o preço por todos. Then what's the difference in the unconverted and in me? Então qual é a diferença sobre aquele que não é convertido e comigo? See, the worst thief in Sao Paulo is worth as much to God as I am. O pior ladrão em São Paulo tem o mesmo valor diante de Deus que eu tenho. Why do I say that? Por que eu digo isso? Because God paid the same price for that thief as He paid for T.L. Osborne. Porque Deus pagou o mesmo preço para aquele ladrão que Ele pagou por T.L. Osborne. So He's worth as much as I am. Então Ele tem o mesmo valor que eu tenho. What's the difference? Qual é a diferença? We're both paid for. Ambos recebemos o pagamento. Jesus died for both of us. Jesus morreu por nós dois. God loves both of us. Deus ama ambos. What's the difference? Qual é a diferença? The difference is I know Jesus loves me and died for me. Eu sei que Jesus me ama e morreu por mim. And if He loves me that much, E se Ele me ama a tal ponto, then that draws me to Him, então isso me atrai a Ele. and I want to love Him. E eu quero amar a Ele. If He believes in me so much Se Ele acredita tanto em mim, that He would give His life for me, que Ele entregaria a sua vida por mim, then that makes me attracted to Him as my friend. então isso me faz atraído a Ele como meu amigo. And when I consider His love for E me quando eu considero o seu amor por mim and His power e o seu poder and all that He e is, tudo o que Ele é, and He gave everything for me e Ele deu tudo por mim to have me close to Him, para que Ele possa me ter perto do I dele, do? o que eu faço? I say thank you, Lord. Eu digo obrigado, Senhor. I didn't know I was so valuable. Eu não sabia que eu tinha tanto valor. Okay, you can have my life. Tudo bem, você pode ter a minha I vida. want to be your friend. Eu quero ser teu amigo. I know that. Eu sei The disso. thief don't know that. Mas o ladrão não sabe He disso. don't know that Christ loves him. Ele não sabe que Cristo o The ama. prostitute doesn't know that God loves A them. prostituta não sabe que Deus a ama. So, but the fact remains, Mas o fato permanece. we are all reconciled to God. Todos nós somos reconciliados a Deus. The price is paid for all of our reconciliation. O preço é pago por toda a nossa Think reconciliação. about this. Pensem a respeito The disso. price is paid for every thief in Sao Paulo and every prostitute O preço tem sido pago para cada prostituta e cada ladrão em São Paulo, that they can walk before God as His children. que eles possam caminhar diante de Deus como seus filhos. It's paid. Já foi pago. It's already done. Já foi feito. God loved them. Deus os amou. God has paid for them. Deus já pagou o preço por eles. But they don't know it. Mas eles não sabem disso. We know it. Nós sabemos. We're the church club. Nós somos o clube da igreja. We're the sanctified ones. Nós somos os santificados. We're happy in the sanctuary of the redeemed. Nós somos felizes no santuário dos redimidos. But those poor people out there are worth just as much to God as we are. Mas aquelas pessoas lá fora, coitadas, têm o mesmo valor diante de Deus que nós temos. Because He's paid as much for them as He's paid for us. Porque Ele pagou o mesmo preço por eles que Ele pagou por nós. So, now listen again. Então ouçam novamente. God has reconciled us to Him Deus tem nos reconciliado a Ele by Jesus Christ. por meio de Jesus That means Cristo. by Jesus giving His life Através do fato de Jesus ter dado a sua vida and paying for our crime e pago pelo nosso crime and removing our sin, e removendo o nosso pecado, then we can be born again então podemos nascer de and novo stand before God pure and holy. e nos colocarmos diante de Deus puros e santos. God has done that to us. Deus tem feito isso a nós. And now E agora, that we're saved, agora que somos now that salvos, we're changed, agora que somos He has given transformados, to us
that ministry of Ele reconciliation. tem dado a nós esse ministério de reconciliação. Wonderful. Maravilhoso. Now we become the reconcilers. Agora nós somos aqueles que fazem as reconciliações. And that's what we're here this week for, E é por isso que nós estamos aqui nessa semana, to learn how to do that. para aprender a fazer isso. Jesus taught us how to do it. Jesus nos ensinou como fazê-lo. He came as a friend of sinners, Ele veio como amigo dos pecadores. and he loved them, E ele os amou. and he showed us how to love them. E ele nos mostrou como amá-los. He's our model. Ele é o nosso modelo. But now he has given us this ministry, Mas agora ele tem nos dado este ministério. so we need to look at him Então nós precisamos olhar a ele and consider him e considerá-lo and look at his word e olharmos a sua palavra until we're inspired by him até que sejamos inspirados por to ele follow his example. para seguirmos o seu exemplo. He loves me. Ele me ama. He redeemed me. Ele me redimiu. He reconciled me Ele me reconciliou when I didn't want it. quando eu não o queria. But now that he's brought me close to him, Mas agora que ele tem me trazido para perto dele, I look in his face. eu olho na sua face. I look in his eyes. Eu posso olhar nos seus olhos. I remember his side that was torn. E eu me lembro do lado dele que foi perfurado. I look at his hands that were bleeding. E eu olho as suas mãos que estavam sangrando. And I say, that was for me. E eu digo, isso foi por mim. Am I worth that? Será que eu tenho esse valor? If I'm worth that, Se eu tenho esse valor, oh hallelujah, oh you aleluia, have my life. o Senhor tem a minha vida. What do you want me to do? O que o Senhor quer que eu faça? Show me the way. Mostra-me o caminho. Hallelujah. Hallelujah. I'm inspired by your life Eu sou inspirado pela tua and by vida, your love. pelo teu amor. I want to follow you. Eu quero te seguir. That's my response. Essa é a minha resposta. He said, now he's given you the ministry of reconciliation. Agora ele diz que ele tem dado a vocês o ministério da reconciliação. Listen to this verse. Ouçam esse versículo. I don't know if your Bible has this in it. Eu não sei se a sua Bíblia contém isso. Look at verse 20. Vamos olhar o versículo 20. Now then, we are his ambassadors. Agora somos embaixadores dele. Wow. Tremendo. Say wow. Diga, uau. Versículo. Now we are his ambassadors. Agora nós somos embaixadores dele. We have, 2 Coríntios 5, versículo 20. we are his representatives. Nós somos representantes dele. We are. Nós somos. Jesus came and represented God. Jesus veio e representou Deus. He showed us God. Ele nos mostrou But Deus. now he went back to heaven. Mas agora ele voltou ao céu. He reconciled us. Ele nos reconciliou. So now he sends us. E agora ele nos envia. Now you can interpret God. E agora você pode interpretar a Deus. I went in a church once. Eu fui a uma igreja uma determinada I was vez. invited to preach E eu fui convidado a pregar on television. na televisão. And no one was in the church. E ninguém estava na The igreja. lights were on the platform. As luzes estavam na The plataforma. pastor was there. O pastor estava lá. And the program had begun. E o programa havia dado início. And it was live. E era ao vivo. He hadn't seen me. Ele não tinha me visto ainda. He loved me because of what he heard about me. Ele me amava por aquilo que ele tinha ouvido a meu respeito. So my plane was late. E o meu avião atrasou. So I got there after the program had started. E eu cheguei lá após o programa ter dado início. I came down the aisle E eu desci então pela ala. and he was talking. Reverend Osborne is coming. E ele estava falando, o reverendo Osborne está He vindo. has arrived. Ele vai chegar. And I come up on the set where the lights were. E então eu chego até aquele ponto ali onde estavam as luzes. And he said, Brother Osborne, E ele diz, irmão Osborne, welcome. bem-vindo. And he hugged me. E ele me deu um abraço. He said, thousands of people are listening right now. E agora milhares de pessoas estão ouvindo nesse momento. What would you like to tell them? O que você gostaria de dizer a eles? And I never thought about this. E eu nunca havia pensado a So I respeito said disso. these words. Então eu disse as seguintes I said, palavras. Brother Treat, I Eu want disse, the world to know something. irmão Treat, eu quero que o mundo saiba de uma coisa. If anybody can get to me, they can get to heaven. Se alguém pudesse chegar a mim, eles podem chegar ao céu.
I never said that before, Eu nunca tinha dito isso antes, but I thought that was a wonderful statement. mas eu pensei, essa afirmação foi maravilhosa. If anyone can get to me, they can get to heaven. Se alguém puder chegar até mim, pode chegar até o céu. Why? Por quê? Because I'm one of his ambassadors. Porque eu sou um dos seus embaixadores. And I can give them a visa to go to heaven. E eu posso dar o visto para que eles possam ir ao céu. My home is heaven. Heaven, that's my country. Céu é o meu país, lá é o meu lar. And I'm here with authority from God as his ambassador. E eu estou aqui com autoridade da parte de Deus como seu So embaixador. if someone can get to me, Então, se alguém pode chegar a mim, I can show them the way. eu posso mostrar a eles o caminho. I know the truth that will set them free. Eu conheço a verdade que vai os I libertar. will witness to them of Jesus. Eu vou testemunhar a eles a respeito de I'll be Jesus. so happy doing it that they will believe. Eu estarei tão feliz em fazê-lo que eles vão acreditar. And they'll accept Jesus. E eles vão aceitar And they'll get Jesus. to heaven. E eles vão poder chegar ao I don't céu. know. He has given us the ministry of Ele reconciliation. tem nos dado o ministério da reconciliação. We are ambassadors for Christ. Nós somos embaixadores de Cristo. He said it's as though God did beseech people by us. We pray you in Christ's stead be reconciled to God. Verse Ele 20. diz, como de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isn't that amazing? Não é tremendo? He gives an example. Ele dá um exemplo. He said, look, Christians, Ele diz, olhem it's cristãos, just like God was talking through you. é como se Deus estivesse falando através de você. And that he was saying through your lips to sinners, be reconciled to God. Como se Ele estivesse dizendo através dos seus lábios aos pecadores, sejam You reconciliados a see, Deus. we are the mouthpieces of the good news. Nós somos a boca, a parte que fala as boas God novas. speaks through us. Deus fala através de That's nós. why our witness is so vital to the world. Por isso que o nosso testemunho é tão vital ao mundo. How can we be that? Como nós podemos ser isto? The next verse tells you. O próximo versículo nos For revela he isso. has made Christ to be sin for us. Verse 21. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. He had no sin. Ele não tinha pecado. And he did that so that we might be made the righteousness of God in him. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser feitos justiças de Deus nele. In other words, all of our sins were put on his account. Em outras palavras, todos os nossos pecados foram colocados na conta dele. And all of his righteousness was put on our account. E toda a justiça dele foi colocada sobre a nossa conta. So now he can come and live in us Então agora ele pode vir e morar, habitar em nós, because he has reconciled us to God. porque ele tem nos reconciliado a Deus. He has made us his ambassadors. Ele tem nos feito seus embaixadores. He has given us the ministry of reconciliation. Ele tem nos dado o ministério da reconciliação. That inspires me. E isto me inspira. Jesus is my inspiration. Jesus é a minha inspiração. I am so thankful that I know him. Eu sou tão grato que eu o conheço. Now we're talking tonight about the first sentence in the book of Acts. Agora nós estamos falando nessa noite sobre o primeiro versículo, a primeira Last sentença do livro night de we- Atos. Last night we talked about what Jesus began to do and teach. Ontem à noite nós falamos sobre aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tonight we're going to talk about until the day that he was taken up. Hoje nós iremos falar até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos, foi levado. I look at the life of Christ. Eu olho para a vida de Cristo I watch him all through those 3.5 years. e eu observo através daqueles 3 anos e meio. Everything I see him do, Tudo que eu vejo fazer, everything I hear him say tudo que eu ouço dizer, inspires me. me inspira. I say, can that be God? E eu digo, isso pode ser Is Deus? that the way God is? É assim que Deus é? If that is true,
se isto é uma verdade, then I want to follow in his footsteps. então eu quero seguir os seus passos. I look at his birth. Eu olho o seu nascimento. It was a miracle. Foi um milagre. Tell me how the Holy Ghost could come down on a virgin and create a seed in her womb. Me diga, como é que o Espírito Santo poderia descer sobre uma virgem, colocar nela semente e ter uma criança? Nobody ever heard of anything like that before. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre coisa semelhante The antes. religious people didn't believe in it, Os religiosos não acreditavam nisso, but that's what happened. mas é isso que aconteceu. Jesus was born of divine seed, Jesus nasceu de uma semente divina, not human seed. não uma semente humana. The Holy Ghost came upon her, O Espírito Santo veio sobre ela and a seed was created in her womb, e uma semente foi criada no ventre dela, the seed of God. a semente de Deus. And when Jesus was born, E quando Jesus nasceu, he was divine. ele era divino. He was the Son of God, Ele era o Filho de Deus, born of the seed of God. nascido da semente de Deus. What did it prove? O que isso It provava? proved that God could come and work in human flesh. Provava que Deus poderia vir e operar na carne humana. God's power can touch human flesh. O poder de Deus pode tocar a carne humana. The Bible says the Word was made flesh. A Bíblia nos diz que o verbo foi feito carne. Listen to me. Ouçam. Many people believe that God can touch the human spirit, Muitas pessoas acreditam que Deus pode tocar o espírito humano, but they don't believe he can touch the human body. mas não acreditam que ele pode tocar o corpo humano. When I see Jesus born of a miracle, Quando eu vejo Jesus ter nascido de um milagre, conceived of the Holy Ghost, concebido do Espírito Santo, the power of the Holy Ghost came and touched a woman o poder do Espírito Santo veio e tocou uma mulher and created a seed in her. e criou uma semente no interior dela. I say, if God can do that, he can do anything here in our world. E eu digo, se Deus pode fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa aqui no nosso mundo. I don't know how people believe in God if they don't believe in miracles. Eu não sei como as pessoas dizem que acreditam em Deus se elas não acreditam em milagres. I was preaching in Trinidad. Eu estava pregando em Trinidad There was a young man there. e havia um jovem lá. He was about 14 years old. Ele tinha uns 14 anos de idade. He was pretty big. He was a husky fellow. Ele era um cara bem forte. But when he was about 10 years old, Mas quando ele tinha aproximadamente 10 he had an anos, accident. ele teve um acidente. And that accident it killed the nerves in his leg. Aquele acidente então matou os nervos na sua perna. And that leg stopped growing. E aquela perna parou de crescer. Now you doctors would know what that means. I don't know what it means. Agora vocês doutores saberiam o que isso significa, os médicos, eu não sei o que. But his leg quit growing. Mas a sua perna parou de crescer. And so here he was, a big husky 14-year-old boy. Agora estava ele ali, um garoto de 14 anos de idade, bem fortinho. And one leg was just as much as my testament, shorter than the other. E a perna dele era exatamente do tamanho do meu testamento, mais curta do que a outra. Besides that, it was paralyzed. Além disso, ela era paralisada. And he wore a big brace. E ele usava um grande bracelete. And he wore a shoe with legs on it, as long as my testament. E ele usava então uns sapatos que tinham o complemento do tamanho da perna. He came to that. He was a Muslim. E ele era um muçulmano. His mother and dad were Muslims. Os pais eram muçulmanos. He came and they sat out on the field. Eles vieram e eles sentaram lá no campo. And I preached the gospel. E eu preguei o evangelho. I preached how Jesus went to the cross for us. E eu preguei como Jesus foi à cruz por nós. And how he bore our sins. E como ele carregou sobre si os nossos And how he pecados. took our imperfections. E como ele tomou as nossas imperfeições. And assumed our diseases.
e assumiu as nossas and enfermidades died under the load e morreu debaixo desse and fardo put away our sins, e colocou para trás o nosso put pecado away our e diseases, retirou as nossas enfermidades and then rose from the dead with a new kind of life. e depois ressurgiu do meio dos mortos com um novo estilo de vida. And I told them, now he comes back to you to give you that kind of E eu life. disse, agora ele retorna a você para te dar esse estilo de And if vida. you can only believe in him, E se você puder tão somente crer nele, then your sins will be gone forever and you'll be saved. então seus pecados se irão de uma vez por todas e você será salvo. And your diseases will be taken away and you'll be healed. E as suas enfermidades serão retiradas e tu serás curado. It was hot that day. Estava quente naquele dia. And Harold was his name. Harold was perspiring, E o nome dele era Haroldo, e Haroldo estava ali transpirando, sitting out on the field with a great crowd of people. It was hot. sentado lá no campo com uma multidão de pessoas. Estava realmente So quente. his leg was itching, so he took that thing off of his leg while he sat there and while I preached. Então a sua perna estava coçando e ele tirou então aquele bracelete enquanto eu estava ali pregando. So when we got to the end of the sermon, E quando nós chegamos ao término daquele sermão, I had preached that if you'll only believe, eu havia pregado que se você tão somente crer, all things are possible. todas as coisas são Now, possíveis. I believe that's the gospel. Agora eu creio que isso é o evangelho. I told them the things that Jesus did. Eu disse a eles as coisas que Jesus fez. I told them he's the same today as he was then. E eu disse que ele é o mesmo hoje que ele era então. I told them if they would only believe, E eu disse a eles que eles tão somente crescem, nothing would be impossible. nada seria impossível. They sat there and listened to that. E eles sentaram lá e ouviam isto. Then when I finished the sermon, Então quando eu terminei o sermão, I asked everybody to gather up their clothes and stand up on their feet, então eu pedi que todos ajuntassem suas roupas e colocassem-se de pé, and that I wanted to pray for them. e que eu queria orar por eles. When Harold started to get up, E quando Haroldo começou a se colocar de pé, he noticed that he could feel his leg. ele notou que ele podia sentir a sua perna. And it was the same as the other one. E era da mesma maneira que a outra. He didn't know when it happened. E ele não sabia o que havia acontecido. His leg became exactly the same as the other one. A sua perna havia se tornado exatamente como a outra perna. We have pictures of his legs. Nós temos fotos das suas One of them pernas. was little. Uma era pequena Now they're both perfect. e agora ambas estão ali I don't know how it perfeitas. happened. Eu não sei como I can't aconteceu. explain it. Eu não posso explicar. But I know what the gospel will do. Hallelujah. Aleluia. I know the power of the gospel will do that. Mas eu sei que o poder do evangelho faz essas coisas. If the Holy Ghost Se o could come on a virgin podia vir sobre uma virgem and create a seed in her, e criar uma semente no interior dela, then I believe in miracles. então eu creio em milagres. I believe the power of the Holy Ghost can move upon our bodies Eu creio então que o poder do Espírito Santo pode mover sobre os nossos corpos and upon our spirits e sobre os nossos and can espíritos. do anything. E você pode fazer qualquer coisa. If we hear the gospel Se nós ouvimos o evangelho and believe the gospel, e cremos no evangelho, if we hear of Jesus se nós ouvimos a respeito de and Jesus believe in e Jesus, cremos em Jesus, all things are possible to the one that believes. todas as coisas são possíveis àquele que crê. Jesus amazes me. Jesus me surpreende. He was born by a miracle. He was conceived by a miracle. Ele foi concebido por um milagre. Oh, hallelujah. Aleluia. I remember the day that I heard the gospel Eu me lembro do dia em que eu ouvi o evangelho and I was conceived e eu fui concebido by the word of God. pela palavra de Deus. The gospel came into me. O evangelho entrou em mim. I believed it. Eu criei nela. I think the same thing happened to me. E eu creio que a mesma coisa aconteceu comigo. His spirit came into me. O seu espírito veio no meu I interior. believed Eu criei and I was born again. e eu nasci de novo. Hallelujah. Hallelujah. And today I'm a believer. E hoje eu sou um que crê. Praise God. Louvado seja Deus.
Everything I see about Jesus inspires me. Tudo que eu vejo a respeito de Jesus me inspira. The Bible says, it talks about all that he began to do and teach. A Bíblia nos fala sobre tudo que ele começou a dizer e a fazer. He wants us to continue it. Ele quer que nós venhamos a dar But it continuidade. says what he began Mas diz aquilo que ele deu início to do and to teach a fazer e a ensinar until the day he was taken up. até o dia que ele foi levado. I want to urge you, Eu quero trazer algo no seu interior, reread the story of his life and ministry. uma urgência para que você leia novamente a sua história e o seu ministério. Analyze how many things happened. Analise quantas coisas aconteceram, How many things he did that inspire you? quantas coisas ele fez que te inspiram, How many words he spoke that inspire you? quantas palavras que ele falou que te How many inspiram, miracles he performed that inspire you? quantos milagres que ele fez que te How many inspiram, times he showed compassion on needy people? Let it inspire you. quantas vezes ele mostrou paixão por aquelas pessoas necessitadas. Permita que isso te inspire. Why do we want to be inspired? Por que nós queremos ser inspirados? Because we are his interpreters. Porque nós somos intérpretes dele. We are his associates. Nós somos os associados We dele. are his friends. Nós somos os seus amigos. We are his family. Nós somos a sua família. We are his followers. Nós somos os seus seguidores. We are believers. Nós somos crentes. And whatever he did, E aquilo que ele fez, he says we can do. ele diz que nós podemos fazer. So what he did inspires me Então aquilo que ele fez me inspira and shows me how wonderful my life can be as his messenger. e me mostra o quanto a minha vida pode ser maravilhosa como seu mensageiro. I've spent my life making people happy, Eu tenho gasto a minha vida fazendo com que pessoas sejam alegres, getting them to follow Jesus. levando-as a seguir Jesus. Think about Jesus. Pensem sobre He Jesus. came Ele veio and he was led of the Spirit into the e wilderness ele foi levado pelo Espírito até o deserto to be tempted of Satan. para ser tentado por Now, Satanás. why did he need to be tempted of Satan? Agora, por que ele precisava ser tentado por Satanás? The same Satan that came to Adam and Eve in the garden came to Jesus in the wilderness. O mesmo Satanás que veio até Adão e Eva lá no jardim, veio até Jesus no deserto. Satan came to Adam and Eve and tempted them. Satanás veio até Adão e Eva e os tentou. And God told them, don't eat of that tree E Deus disse a eles: não comam desta árvore, or you'll die. ou morrereis. Satan came and contradicted what God said. Satanás veio e contradizeu aquilo que Deus havia dito. Said, go ahead and eat it. E ele disse: pode comer, It'll make you smart vai fazer de você um espertalhão and you won't die. e você não morrerá. See, he contradicted what God said. Ele trouxe uma contradição àquilo que Deus havia Adam dito. and Eve did not believe what God said. Adão e Eva não creram naquilo que Deus havia dito. They did believe what the devil said. Eles acreditaram naquilo que o diabo disse. Have you ever been like that? Vocês já estiveram nessa posição? If the devil lies to you, Se o diabo mente a você, don't believe him. não creia nele. Now, that made a separation between people and God. Agora isso fez uma separação entre as pessoas e Deus. And all down through the years, we were separated from God. E por todos esses anos nós fomos separados de Deus. And there was no way that our sins could be paid for. E não havia como os nossos pecados receberem um pagamento por So eles. God sent Jesus to pay for us. Então Deus enviou Jesus para pagar o preço por This nós. is the power of the gospel Esse that é I'm o saying. poder do evangelho que eu estou dizendo. Paul said the gospel is the power of God to salvation. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. I believe that. Eu creio nisto. The gospel is good news. O evangelho é boas novas. What good news? Quais são as boas novas? Good news to the sinner. Boas novas ao pecador. Jesus bore your sin. Jesus carregou sobre si o seu pecado. Why? Por quê? So that you don't have to bear your sin. Para que você não precise carregar o seu So pecado. what's the result? Então qual é o resultado? You are saved. Você é salvo. Hallelujah. Aleluia. That's the gospel. Este é o evangelho. Good news to the sick person. Boas novas à pessoa enferma. What good news? Quais boas novas? Jesus
bore your sickness. Jesus carregou sobre si as suas enfermidades. Why? Por quê? So that you don't have to. Para que você não tenha que So fazê-lo. what's the result? Então qual é o resultado? You are healed. Você é curado. When that dawns on us, Quando isso then é esclarecido a nós, the gospel is fulfilled in us. então o evangelho é preenchido, cumprido em nós. So Jesus came, Então Jesus veio, he lived among us, ele viveu em meio a nós, and he showed us how we can be with God in us. e ele nos mostrou como nós podemos ser com Deus em nós. When at the end of his life, Quando no final de sua vida, then he became the Lamb of God to die for us. então ele se tornou o Cordeiro de Deus para morrer por nós, In order for him to take our place, para que ele pudesse tomar o nosso lugar. he had to be tested every way possible. Ele precisava ser testado de todas as maneiras possíveis. So he was tested by the same devil that came to Adam and Eve. E então ele foi testado pelo mesmo diabo que veio até Adão e Eva. But he was different than Adam and Eve. Mas ele era diferente de Adão e Eva. In the 4th chapter of Matthew, No capítulo 4 do livro de Mateus. I'm saying this inspires me. Agora eu quero dizer, porque isso me inspira. Jesus is my inspiration. Jesus é a minha inspiração. You're going to meet the devil now and then. Você vai se encontrar com o diabo What are periodicamente. you going to do? You're going to be afraid of him? O que você vai fazer? Você vai estar amedrontado You're por going to ele? run from him? Você vai correr dele? Are you going to believe his lies? Você vai crer nas mentiras dele? No. Não. Jesus, our Lord, showed us how to whip the devil. Jesus, o nosso Senhor, nos mostrou como vencer o diabo. The tempter said, you're hungry, turn those stones into bread. O tentador disse: você está com fome, transforme essas pedras em pão. Jesus said, no, you've forgotten that the Word of God says that I don't live by bread alone. E ele diz: não, você se esqueceu que a palavra de Deus diz que eu não vivo tão somente do pão. He didn't do what the devil suggested. Ele não fez aquilo que estava sendo sugerido pelo He diabo. comes back to him again. E ele volta a ele novamente. And he sets him on the pinnacle of the city. E ele senta Of the ele temple. no pináculo do templo. And he says, cast yourself down. It won't hurt you. E ele diz: pode se jogar, você não vai You're machucar. powerful. You're full of the Holy Ghost. Go on, do it. It won't hurt you. Você é poderoso, você está cheio do Espírito Santo. Pode ir, vai à frente, você não vai se machucar. Jesus said, wait a minute. E Jesus disse: espera só um minutinho. You're wrong again. Você está errado novamente. You've forgotten what the Bible says. Você se esqueceu daquilo que a Bíblia diz. The Word of God says, I'm not to tempt God. A palavra de Deus diz que eu não devo tentar a Deus. He didn't believe the devil. Ele não acreditou no diabo. Satan came again. E Satanás veio novamente. Tried again and showed him all the kingdoms of the world. Said, I'll give you all of it if you'll worship E me. ele tentou novamente e mostrou todos os reinos do mundo. E ele diz: eu vou entregar tudo isso a você se você me adorar. Jesus said, you're wrong again. E Jesus diz: você está errado The novamente. scriptures say that you shall worship only God. A Escritura nos diz: ao Senhor teu Deus tão somente adorarás. What's my point? Qual é o meu ponto My aqui? point is 3 times Satan came to Jesus. O meu ponto é que por 3 vezes Satanás veio a Jesus. 3 times he tempted him. Por 3 vezes ele o tentou. 3 times Jesus quoted the scripture to him. 3 vezes Jesus citou as Escrituras a And ele. that's all the devil could take. E é somente isso que o diabo pode aguentar e That tolerar. proves to me he's not a very big devil. E isso prova a mim que ele não é um diabo tão grande assim. 3 scriptures and he can't take more. 3 Escrituras e ele já não aguenta mais. The Bible says then the devil left him. Então a Bíblia nos diz que o diabo o deixou. Angels came and ministered to him. E anjos vieram e ministraram a That ele. inspires me. E isso me inspira. I say, Mr. Devil, E eu digo: Senhor diabo, come on if you want to. pode vir se você I quiser. have something Eu tenho algo that I'll quote to you. que eu vou citar a você. You're a liar. Você é um mentiroso. I know the truth. E eu conheço a verdade. You're in trouble when I come to town. E você está com problemas quando eu chego na cidade. I'm inspired. Eu sou I'm the inspirado. boss. Eu sou o patrão. Jesus is in me. Jesus está em I'm mim. reconciled to God. Eu estou reconciliado a The devil's Deus. the enemy. E o diabo é o inimigo. He's a destroyer. Ele é um destruidor. He's a killer. Ele é um matador. He's a liar. Ele é um mentiroso. When he comes to me,
E quando ele vem até a I've mim, got the Bible to show him. eu tenho a Bíblia para mostrar a That's why ele. he leaves me alone. E é por isso que ele me deixa em paz. When I get to town, I think he goes out the other side. Quando eu chego por uma porta na cidade, eu creio que ele sai por outra. Poor devil. Coitado do diabo. Yeah, I believe that. Sim, eu creio nisto. Hallelujah. Aleluia. I've got to tell you what happened to my daughter. Eu preciso contar a vocês aqui o que aconteceu com minha filha. She's a preacher. Ela é uma pregadora. She's a better preacher than me. Ela é uma melhor pregadora do que eu. You need to have her come to Brazil. Vocês precisam tê-la aqui no Brasil. The devil will say, please don't bring LaDonna Osborne. E o diabo está dizendo, por favor, não traga ela. You get her here. Vocês podem trazê-la. And there was a demon-possessed woman in our church. Havia uma mulher que estava possessa por demônio na nossa igreja. And that woman was a pain in the neck. E aquela mulher realmente estava dando muito trabalho. She was disturbing. Ela estava atrapalhando. She was a problem. Ela era um problema. You know, she was one of these so-called Christians Ela era uma dessas conhecidas como that cristãs thought she had a devil. que achava que ela tinha um demônio. Now, I don't want to change your doctrine, but I don't believe in that. Eu não quero mudar a sua doutrina, mas eu não acredito I don't believe nisso. Jesus and the devil lives together. Eu não acredito que Jesus e o diabo vivem juntos. If you want to believe that, okay, go ahead. Se você quer acreditar, tudo bem, não tem I problema know não. that's a popular doctrine now, Eu sei que é uma doutrina popular no but momento, I don't believe in it. mas eu não creio nela. I don't believe in light and darkness mixing. Eu não acredito que a luz e as trevas podem se I misturar. don't believe in devils and Jesus mixing. Eu não acredito em Jesus e demônios se misturando. My body is the temple of the Holy Ghost. O meu corpo é o templo do Espírito There's Santo. no room for devils. Não tem lugar algum aqui para I know demônios. we've got a bunch of theories that it's old hangovers from the old life, and that's all right if you believe that. Eu sei que nós temos uma série de ensinamentos que são coisas que vieram da nossa vida passada, anterior, de gerações. Don't talk to me about that. Não precisa conversar comigo a respeito disso. When you get saved, Quando você é salvo, I believe you're saved. eu creio que você é When salvo. Jesus comes, Quando Jesus vier, I believe the devil leaves. quando Jesus vem, eu acredito que o I'm a diabo vai. believer. I'm a believer in Jesus, not devils. Eu sou um que acredita em Jesus e não nos demônios. I hate the devil. Eu odeio o diabo I don't believe in devils for Christians. e eu não acredito em demônios para cristãos. Never. Nunca. I believe in Jesus for Christians, Eu acredito em Jesus para os cristãos devils for e non-Christians. os demônios para os não When we cristãos. come to Jesus, E quando nós chegamos a then Jesus, it's Jesus all então the way. é Jesus o tempo todo. Well, this woman was one of those that had been to one of these churches that believes you can have Jesus and devils at the same time. E essa mulher foi uma que veio à igreja e ela acreditava que você podia ter Jesus e os demônios ao mesmo tempo. And so the devil will accommodate people like that. E o diabo vai acomodar pessoas que creem assim. He'll help you to have a fit Ele vai ajudar vocês a terem um espetáculo or do something crazy. ou fazer uma coisa louca. Don't cooperate with him. Não coopere com ele. Let Jesus be the king of your life. Deixe Jesus ser o rei da sua vida. You understand? Vocês estão entendendo? So LaDonna got tired of this woman. Então LaDonna, ela ficou cansada dessa mulher. So she took her in her office Então ela pegou e levou até o escritório and set her down e a sentou and prayed. e orou. Now LaDonna has grown up with us around the world. Agora LaDonna tem sido criada conosco ao redor do mundo todo. All of her life, all she's known is to see a field of people and see people healed and saved by the thousands. A única coisa que ela conhece é ver pessoas nos campos e ver pessoas sendo curadas e sendo salvas aos In milhares. fact, one day she told something while she was preaching that I had never heard. De fato, um dia ela disse algo enquanto ela estava pregando que eu antes nunca havia ouvido. She made a confession. Ela fez uma confissão. She said, when my mama and my papa used to preach and pray for the people, Quando a minha mamãe e meu papai estavam pregando e orando pelas I was a little pessoas, girl eu era uma garotinha, and said I would get back here by a bench então eu me colocava ali perto de um banco and I would pray e eu orava. and I would say, oh God, don't be bad to the devil. E eu dizia, ó Deus, não seja malvado para com o diabo. She said sometimes, don't hurt the devil. E ela dizia algumas vezes, não machuque o diabo. You know what we preach. Você sabe o que nós pregamos. That's what our daughter
We made our daughter feel sorry for the devil. Nós estamos fazendo com que a nossa filha tivesse pena e dó do diabo. She was worried about the poor devil. He didn't have a chance when Mama and Papa got there. Ela estava preocupada com o diabo, o coitado do diabo, porque ele não tinha vez quando a mamãe e o papai chegavam à cidade. So this lady was a pain in the neck, so she was going to fix her up. Então essa mulher estava dando realmente muito trabalho e ela iria ajeitar essa She situação. took her in her office. Então levou até o gabinete She laid hands on her. e ela então impôs as mãos And sobre she ela prayed a good prayer. e ela fez uma boa oração And she told the devil what to do. e ela disse ao diabo o que era para And fazer commanded him to leave that woman. e ordenou que ele se retirasse daquela mulher That's all she knew. e era só isso que ela sabia. And a voice spoke and said, "No, we won't come out." E uma voz então disse: não, nós não vamos sair. That surprised LaDonna. E isso surpreendeu LaDonna. She hadn't had that experience before. Ela não tinha tido essa experiência antes. She knew the devil was defeated. Ela sabia que o diabo era derrotado. How can the devil say no to a servant of God? Como é que o diabo pode dizer não a um servo de Deus? So she started over. Então ela começou novamente. And she prayed another prayer. Então ela fez uma outra And oração. she told the devil all the reasons why he had to come out. E ela disse para o diabo todos os motivos pelos quais ele tinha que And said, sair. "In the name of Jesus Christ whom I serve, leave this woman." E ela disse: em nome de Jesus Cristo a quem eu sirvo, retira-te dessa mulher. And again, that woman said, "No, we won't come out and you can't make us come out." E novamente aquela voz veio daquela senhora dizendo: não, nós não vamos sair, você não pode fazer com que nós saiamos. And she jumped up E ela se colocou and de pé started to the door. e começou a ir em direção à She porta. was running Ela estava from correndo. LaDonna. LaDonna jumped and grabbed her, Aquela senhora que havia corrido, então LaDonna levantou e pegou aquela senhora pulled her to the floor, e a puxou até o chão brought her to the chair, e colocou de volta na cadeira, set her down, assentou and got right down in her face. e colocou-se bem diante do rosto dela. Now, she said, "You listen to me." E agora ela disse: agora você And presta she took atenção a her mim. Bible E ela pegou a and she Bíblia put it on dela that woman's lap. e ela colocou a Bíblia sobre o colo daquela She said, "Now, senhora. you say you won't come out, huh? E você diz então que você não vai sair, não é mesmo? Okay. Tudo bem. You sit right there while I read to you out of the Bible. Então você fique sentadinho aí enquanto eu vou ler para você da palavra de Deus, da I'm going Bíblia. to show you why you have to come out." Eu vou te mostrar exatamente por que você precisa sair. You know what happened? Sabem o que aconteceu? That demon cried out. Aquele demônio gritou: Don't read that story. Don't read that story. não leia essa história, não leia essa I'll história. come out. I'll come out. Eu vou sair, eu vou Don't sair. read that story. Não leia essa história. And the woman was delivered. And the Aquela woman senhora was foi healed. liberta. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Jesus showed us how. Jesus nos mostrou como. The devil came to him in the wilderness. O diabo veio até ele no deserto. Every time the devil tempted him, Jesus quoted the scripture. Cada vez que o diabo estava o tentando, Jesus citava as escrituras. 3 times is all he could take. 3 vezes foi tudo que o diabo conseguiu And he suportar. left. E aí ele saiu. Poor devil. Coitado do Not diabo. very strong. Não é muito forte. Can't resist much. Não pode resistir muita coisa. Why? Por quê? Because he's a fake. Porque ele é uma farsa. He's a liar. Ele é um mentiroso. He's a deceiver. Ele é um enganador. There's no truth in him. Não existe verdade Only nele. lies are in him. Só existem mentiras He's nele. been defeated by Ele Jesus. foi derrotado por And Jesus. we are infused with the Holy Ghost. E nós estamos ligados com o Espírito Santo. Power over devils. E existe poder Aleluia, sobre os demônios. aleluia, Aleluia e aleluia. 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 I gotta tell you one more thing. Eu tenho que vos dizer mais uma When coisa. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature," Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, he said, "I'll be with you." ele diz: eu estarei com você. The first thing he said, "These signs shall follow you that believe." Esses sinais seguirão a vocês que creem.
the first thing he mentioned. A primeira coisa que ele mencionou. Listen, Christians, look at me. Olhem Between para my mim, eyes. cristãos. Olhem bem nos meus Look at me. olhos. Jesus sent us to the world, Jesus nos enviou ao mundo, right? certo? You young preachers, listen to me. Jovens pregadores, me ouçam. Jesus sent us to the world. Jesus nos ensinou ao mundo. And he said, preach the gospel. E ele diz, pregue o evangelho. I will never leave you nor forsake you. Eu nunca vos desampararei, nunca vos deixarei. These signs shall follow you that believe. Estes sinais seguirão a vocês que creem. The first thing he said, A primeira coisa que ele disse, you'll have no trouble with the devil. vocês não vão ter problema algum com o diabo. The first thing he said, A primeira coisa que ele disse, don't worry about the devil. não se preocupem com o diabo. I've handled him. Eu já cuidei dele. He's defeated forever. Ele está derrotado para todo sempre. In my name you shall cast out devils. Em meu nome expelirão demônios. Hallelujah. Aleluia. I laugh at the devil. Eu dou risadas no diabo. He's a joke. Ele é uma piada. He's a fake. Ele é uma farsa. Jesus is real. Jesus é real. God is real. Deus é real. His word is real. A sua palavra é real. Hallelujah. Aleluia. Someone said, oh, you better be careful. Alguém vai dizer, é melhor você tomar cuidado. Why? Por quê? I've been there. Eu já estive lá. 80 countries. 80 países. Out on fields. Lá nos campos. Surrounded by devils. Estava circunvizinhado por demônios. Witch doctors. Com feiticeiros. Everything you can think of. Tudo que você pode imaginar. Maniacs. Crazy people. Maníacos, pessoas loucas. Paralytics. Demon possessed. Pessoas tomadas por demônios, They're paralíticos. always there on the field. Sempre estão lá pelos campos. Sometimes I've had missionaries tell me, be careful tonight, Brother Osborne, we must pray because there's a great witch doctor here. Algumas vezes eu tenho tido alguns que chegam até mim e dizem, irmão Osborne, vamos tomar cuidado, vamos orar, porque existe um grande feiticeiro aqui. I say, where is he? E eu digo, onde ele está? Bring him close. Traga ele bem aqui Get pertinho. him close. Põe ele bem Let him pertinho. bring all of his paraphernalia close. Que ele possa trazer toda a sua... Eu preciso dessa palavra. Parafernália junto. All that stuff that he works, that witch doctors use. Todas essas coisas que esses feiticeiros Let carregam. him come close. Que ele possa vir bem perto. I want him close to me. Eu quero ele bem perto de If mim. he gets close to me, Se ele puder ficar bem perto his de mim, witchcraft will never work again. a sua feitiçaria nunca mais vai funcionar. Never. Nunca. Never. Nunca. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Aleluia. Oh. When I see how Jesus handled Satan, Quando eu vejo como Jesus conduziu e tratou de I'm Satanás, inspired. eu sou inspirado. I say, wow. Eu digo, uau. That means I can give the devil the word of God and the devil will flee from me. Significa que eu posso entregar ao diabo uma palavra de Deus e ele vai fugir de mim. You believe that? Vocês creem nisso? I'm inspired by his life. Eu sou inspirado pela sua vida. There's no use to read his life if we don't let it inspire us to action. Não tem motivo algum para nós lermos sobre a sua vida se nós não permitirmos que venha inspirar-nos à ação. You want to know something that inspires me? Vocês querem saber algo que me inspira? Look, after he was tempted of the devil, Depois que ele foi tentado pelo diabo, he came into Nazareth ele entrou em Nazaré. and went in Luke chapter 4, Lucas no capítulo 4, verse 16. no versículo And he 16. went into the synagogue, E ele entrou na sinagoga. and they asked him to say a word. E eles pediram que ele desse uma palavra. What did he say? O que ele disse? He quoted Isaiah 61. Ele citou Isaías 61. He said, the best thing I can do to these people is to tell them what is written in the Holy Scriptures. Ele diz, a melhor coisa que eu posso dizer a essas pessoas é aquilo que está escrito nas Sagradas I Escrituras. think of him. E eu penso a respeito dele. I picture him in my E eu mind. posso visualizá-lo na minha mente. I see those dead priests.
E eu vejo aqueles sacerdotes mortos, sitting there so stern and so religious. sentados ali tão endurecidos e tão religiosos, No life, no anointing, sem vida, sem unção, no power, nothing but religion. nenhum poder, nada a não ser religião. Dead religion. Morta, religião totalmente morta. And they let Jesus speak. E aí eles permitem que Jesus fale. And I think he raises his hand. E então eu acredito que ele levanta uma das suas mãos. I don't know, the Bible don't say that. Eu não sei, a Bíblia não diz But exatamente I isso, think he did. mas eu penso que assim ele And o he said, fez. people, E ele diz: Listen. pessoal, listen to me. ouçam-me. The Spirit of the Lord God is upon me. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Because he has anointed me to preach the gospel to the people. pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. That inspires me. Isso me inspira. He said, the Spirit of the Lord is anointing me. Ele diz: o Espírito do Senhor é que está me ungindo. Sent me to preach. Enviou-me a pregar. Oh, you say I can't preach? Você diz: eu não posso pregar. Sure you can preach. Claro que você pode pregar. Just talk. Fale. Talk your way. Fale da sua maneira. That's good preaching. Isso é boa Talk pregação. about Jesus. That's good preaching. Fale sobre Jesus, é boa pregação. You don't have to yell and holler like us preachers do. Você não precisa gritar e falar em alto tom de voz como nós, os pregadores. Preach the gospel. Pregue o Evangelho. Or communicate the gospel. Ou comunique o Evangelho. Or tell the gospel. Ou conte o Or Evangelho. talk about the Ou gospel. fale a respeito do You Evangelho. can do it. Você pode The fazer. Holy Spirit is upon O you. Espírito do Senhor está sobre When você. you talk about Jesus, Quando você fala a respeito de you'll Jesus, get inspired você é inspirado because you're anointed. porque você está ungido. The Holy Ghost is in you. O Espírito Santo está em você. The Holy Ghost will make your words alive. O Espírito Santo vai fazer das suas palavras palavras vivas. Believe that. Creia nisto. The Holy Ghost will make people listen to O you Espírito Santo vai fazer com que as pessoas deem ouvidos a because você. it's the Holy Ghost moving on you. Porque é o Espírito Santo movendo sobre você. This inspires me. E isso me inspira. Wow, I say, when I talk, I know the Holy Ghost is upon me. Uau, eu digo, quando eu falo, o Espírito Santo está sobre mim. Yeah, you say, Brother Osborne, you got a microphone and you're in the big church and all the people are there and it's beautiful. Você diz, assim mesmo, né, irmão Osborne? Você tem um microfone, as pessoas estão todas lá na igreja, fica tudo muito fácil. Don't miss the point. Não percam o ponto. When you talk about Jesus, Quando você fala a respeito de you Jesus, are anointed of the Holy Ghost. você é ungido pelo Espírito Santo. Some people don't think they're anointed if they're not quivering and shaking. Algumas pessoas não acham que elas estão ungidas se elas não estiverem tremendo. No, I don't believe much in the shakes. Agora, eu não acredito muito nos tremores. I'm not very interested in that. Eu não estou muito interessado naquilo. I'd rather meet someone that's not shaken, Eu prefiro encontrar uma pessoa que não está tremendo, but that can think mas que pode pensar and can talk e pode falar about Jesus. a respeito de Jesus. I'll listen to them. Eu vou dar ouvidos a If they essas shake, I don't pessoas. pay much attention. Se eles estão tremendo, eu não estou prestando muita atenção. No, I'm not interested in that. Não estou interessado nisso. The Spirit of the Lord God is upon O me. Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Hallelujah. Hallelujah. Say that. Diga isso. How many of you have received the Holy Spirit? Quantos de vocês receberam o Espírito Santo? Look at this. Dê só uma olhada. What for? Para o quê? What did you get? O que você recebeu? What did it do to you? O que fez de você? How did it change you? Como que mudou você? What's that for in your life? Para que o Espírito Santo na sua vida? You want me to read it? Querem que eu leia? To preach the gospel to the poor. Para pregar o evangelho aos pobres, To heal the brokenhearted. para curar aqueles de coração quebrantado. Oh, my friends. Meus amigos, When you meet someone that's brokenhearted, quando você encontra uma pessoa que está com o coração you can quebrantado, talk to them. você pode falar com a pessoa. And when you talk to them, E quando você fala com ela, remember that the Holy Spirit is quickening your words. se lembrem que o Espírito Santo está ungindo e dando agilidade às suas palavras. Do you understand? Vocês estão Believe entendendo? that. Creia nisso. You may say, I didn't feel anything. Você pode dizer, eu não estou sentindo No. nada. No. The power is in the word. Não. O poder está na palavra. Speak the word with Fale a faith. palavra.
Oh, I could tell you so many stories. Eu poderia relatar tantas histórias a Many vocês. times I've prayed Muitas vezes eu tenho orado and I've spoken the word of faith to a multitude of e eu tenho falado a palavra de fé a uma multidão de people. pessoas. When I felt nothing. Quando eu não sentia coisa alguma. When I felt dead. Quando eu me sentia morto. But listen, Mas ouçam, it's not my feeling that counts. não é o meu sentimento que eu sinto que It's the conta. word of the gospel that counts. É a palavra do evangelho que precisa contar. This is the power. Este é o poder. You believe that? Você crê nisto? To heal the brokenhearted. Para curar os quebrantados de coração. To preach deliverance to the captives. Para proclamar libertação aos cativos. To recover sight to the blind. Restauração da vista aos cegos. Set at liberty them that are bruised. Para pôr em liberdade os oprimidos. Friends, that inspires me. Meus queridos, isto me inspira. If the Holy Ghost would do that to Jesus, He'll do it to me. Se o Espírito Santo fazia isso a Jesus, Ele o fará por mim. I'm one of those Pentecostal people Eu sou uma daqueles que está no meio do povo pentecostal, who received the Holy Ghost when I was young, que recebeu o Espírito Santo quando eu era jovem, but I didn't know what I received. mas eu não sabia aquilo que eu havia recebido. I was a typical Pentecostal. Eu era um pentecostal típico. I talked in tongues. Eu falava em línguas. I could do that good. Eu podia fazer isso muito bem. And I thought that was what the Holy Ghost was for. E eu pensava que era para isso que o Espírito Santo existia. So I could talk in tongues. Para que eu pudesse falar em So I línguas. had the power. Para que eu tivesse o poder. Power for what? Poder para o quê? To talk in tongues. Para falar em línguas. Is that all? É só isto? I got news. Não. Eu recebi notícias. It's better than that. É melhor do que isso. Now listen. Agora ouça. My wife and I got married, A minha esposa e eu nos casamos. and we were good evangelists. E nós éramos bons evangelistas. We were musicians. Nós éramos We músicos. were singers. Nós éramos cantores. And I guess I could preach. I don't know. Maybe it was okay because big churches asked us to come. Eu acho que eu sabia pregar, eu acho que era bom o suficiente, porque grandes igrejas nos convidavam para que eu pudesse pregar. We were Pentecostal. Nós éramos Now pentecostais. we believed in healing. Agora, nós acreditávamos na cura. We didn't see anybody healed, Nós não víamos ninguém sendo curado, but we believed in healing. mas nós críamos na cura. It was a doctrine. Era uma doutrina. We believed in the doctrine. Nós críamos na doutrina. And we prayed for the sick. E nós orávamos pelos enfermos. Hear me, young preachers. Ouçam-me, jovens pregadores. We prayed for the sick every Friday night faithfully. Nós pregávamos pelos enfermos toda sexta-feira à noite, fielmente. Faithfully. Fielmente. Friday night, Sexta-noite, healing night. noite de cura. I don't know why we didn't do it on Thursday night. Eu não sei por que nós não fazíamos na quinta-feira. Never on Thursday. Nunca na quinta. Friday. Sexta. We had our ritual. Nós tínhamos o nosso You know, ritual. Pentecostals can have rituals just like the Catholics. Vocês sabem que os pentecostais podem ter rituais assim como os católicos. Maybe they're different, Às vezes são but diferentes, they're a ritual. mas são rituais. We go through the form. Nós vamos pela forma. I was a ritual Pentecostal. Eu era um pentecostal cheio de rituais. I knew all the ceremonies. Eu sabia todas as cerimônias. We Pentecostals have our ceremonies. Nós, os pentecostais, temos a nossa cerimônia. Huh? And so, we were good preachers. Nós éramos bons We pregadores. prayed for people. Nós orávamos pelas pessoas. Well, they fell. They fell. Eles caíam. I never heard about any of them getting healed. E eu nunca ouvi sobre nenhum deles serem curados. That was the power. Mas era o poder. We could make them fall. Nós podíamos fazer com que eles I caíssem. say that carefully. I don't want to hurt anybody. Eu estou dizendo isso com muito cuidado, porque eu não quero machucar ninguém. But I want to share with you what I've learned. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. We could do everything that the Pentecostals taught us to do. Nós podíamos fazer tudo aquilo que os pentecostais haviam nos ensinado a fazer. Young people, listen. Jovens, ouçam. The older people, I won't help you much.
Vocês mais velhos, eu não vou poder ajudar vocês muito. God bless you. I love you. Deus os abençoe, eu os amo. I'm old. I know when we get old, we don't change much. Eu estou velho, eu sei que quando a gente fica mais idoso, a gente não muda muito. But you young people, Mas vocês jovens, the hope of Brazil is with you. a esperança do Brasil está com vocês. The world is waiting for you. O mundo está esperando por vocês. My wife and I could do everything the Pentecostals taught us to do. Minha esposa e eu podíamos fazer tudo aquilo que os pentecostais haviam nos ensinado a fazer. We could talk in tongues. Nós podíamos falar em línguas, We interpreted. nós We interpretávamos, prophesied. nós profetizávamos, We discerned. nós discerníamos, We did all of that good. nós fazíamos todas essas coisas bem. And then we went to India. Então nós fomos para a Índia. And when we got to India, E quando nós chegamos na Índia, the Muslims and the Hindus were so nice to us. os muçulmanos e os hindus eram tão agradáveis a All I nós. knew, I'm from I'm from the center of Oklahoma. Eu venho da parte central de Oklahoma, centro dos Estados It's a Unidos. farmer state. É um estado de fazendeiros. And we don't know much about the world up there. E nós não sabemos muito a respeito do mundo lá naquela parte. So all I knew about India was they were a bunch of pagans. A única coisa que eu sabia a respeito da Índia é que eles eram um bando de pagãos. And I loved Jesus. Agora eu amo Jesus, So I wanted to convert them pagans. então eu queria converter aqueles pagãos. So I went to India to convert the pagans. Então eu fui à Índia para converter os pagãos. I'm sorry I felt like that. Eu sinto muito que eu sentia assim. I didn't know much. Eu não sabia muito. I shouldn't have gone to India. Eu não deveria ter ido à Índia. I've seen a lot of people that shouldn't go. Eu tenho visto muitas pessoas que não deveriam ter ido. They don't have what the world needs. Eles não têm aquilo que o mundo precisa. But the Muslims and Hindus were so nice to us. Mas os muçulmanos e os hindus eram tão agradáveis e bondosos conosco. They admired us, a nice young couple with a little boy. Eles nos admiravam, um casal jovem com um pequeno garoto. Of a morning when I would go out to go to the market to get some bread or something. Pela manhã, quando eu saía pela rua para ir ao mercado para comprar o pão ou coisa semelhante, Muslims would be so sweet. Hello, Brother Osborne. e eles eram tão agradáveis, diziam: "Olá, irmão Osborne." Brother Osborne. Irmão Osborne, Them heathen are calling me brother. esses pagãos estão me chamando de irmãos. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. Sometime one of them said, "Praise God." E uma vez um disse: "Louvado seja Deus." You, pagan, praise God. What do Você you know pagão, about God? louvado seja Deus. O que você está falando? I'm sorry, I wasn't very smart. Eu sinto muito. Naquela época eu não pensava muito. I shouldn't have been there. Eu não deveria estar But lá. I was doing the best I knew. Mas eu estava fazendo o melhor que eu sabia. I didn't know what to do with these people. Eu não sabia o que fazer com essas They were pessoas. so nice. Eles eram tão They agradáveis. loved to talk to me. Eles gostavam de conversar comigo. They were interested. Eles estavam interessados. In India, people are interested about God. Na Índia, as pessoas têm interesse a respeito de Deus. They've got millions of gods. Eles têm milhões de deuses. And they want some more. E eles querem mais. So we can take them Jesus and they'll be glad. E nós podemos levar Jesus até eles e eles vão estar felizes. Of course, the Muslims, like the Jews, like the Hebrews, they worship the true and living God. Agora os muçulmanos, como os judeus, eles estão adorando o único Deus verdadeiro. I didn't know that. Eu não sabia I disso. thought they were all pagans. E eu pensava que todos eles eram pagãos. But they said so sincerely, look, prove to us about this Jesus that you're talking about. E eles eram tão sinceros dizendo: "Prove a respeito desse Jesus que você está Help falando. us. We want him." Ajude-nos, nós o queremos." Well, I said, I'll prove it to you. Eu disse: "Eu vou provar a vocês." Just a minute. Só um I minutinho. said, hold on. Aguenta a mão. I said, what are you doing? O que vocês estão fazendo? I said, just a minute. I'm going to show you here. E eu dizia: "Só um minutinho, eu vou mostrar para vocês aqui." They said, what is that? E eles diziam: "O que é isso?" Me from Oklahoma. They didn't know what that was. Eu lá de Oklahoma, e eles não sabiam o que era aquilo. I thought they were crazy. Eu pensava que eles eram loucos. I thought anybody in the world, everybody in the world knew the Bible was the Word of God. Eu pensava que todo mundo ao redor do mundo sabia que a Bíblia era a palavra de They Deus. asked me, what is that? E eles me perguntaram: "O que é isto?" Well, I said, that's the Word of God. E eu disse: "Ué, é a palavra de Deus." No. They said, that's not the Word of God. Eles disseram: Não, isso não é a palavra de Deus."
They had a black book. Eles tinham um livro de capa preta. Yeah. Both of them had gold letters on them. E ambos tinham letras douradas. They said, this is the word of God. E eles diziam, esta é a palavra de By the Deus. mouth of his holy prophet Muhammad. Pela boca do seu santo profeta Muhammad. I said, who's Muhammad? Eu dizia, quem é Muhammad? I didn't know. Eu não sabia. I'm sorry, I shouldn't have been there. Eu sinto muito, eu não deveria estar lá. They said, the holy prophet of God. E eles diziam, o profeta santo de This Deus. is the Vedas. The Quran. Esse é o Corão. Oh. No, I said, this is the word of God. E eu dizia, não, esta é a palavra de Oh, no, they Deus. said, this is the word. Não, eles diziam, essa é a palavra de Deus. What could I do? O que eu podia I fazer? could talk in tongues. Eu podia falar em I línguas. could interpret. Eu podia I interpretar. could prophesy. Eu podia profetizar. I could discern. Eu podia discernir. I didn't know what to do when I met a person that didn't know Jesus. Eu não sabia o que fazer quando eu encontrei uma pessoa que não conhecia The Holy Jesus. Ghost was in me, O Espírito Santo estava em mim, but I didn't know what he was for. mas eu não sabia o motivo para o que ele existia. Hear me, Brazilians. Ouçam-me, brasileiros. You believers, Vocês que creem, we're not filled with the Holy Ghost to feel important nós não estamos cheios do Espírito Santo para nos sentirmos importantes or to be holy. ou para sermos santos. We're filled with the Holy Ghost to continue what Jesus began. Nós estamos cheios do Espírito Santo para continuar aquilo que Jesus deu início. And that frightens me Isso me assusta, until I look at him, até que eu olhe a Ele, until the day he was taken up, até o dia que Ele foi levado. and I get inspired. Glory to Então God. eu me sinto inspirado, glória a Deus. I say, that's what you did, E eu digo, é isso que o Senhor and fez, that's what you've called me to do. e é isso que o Senhor tem me chamado a It fazer. worked for you. Funcionou contigo, It'll work for me. vai funcionar para mim. World, here I come. Mundo, aqui eu vou. Hallelujah. Aleluia. That's the inspiration I've received. Essa é a inspiração que eu recebi. I came back from India E eu voltei da Índia broken-hearted. com o coração I quebrado. went out there for 5 years. Eu estive lá por 5 We anos. stayed for 10 months. Nós ficamos por 10 meses. Almost died. Quase morremos. It was so sad. Foi tão triste. And I said, let's get out of here. E eu disse, vamos sair daqui. That's the smartest thing we ever did. Essa foi a coisa mais sábia que nós fizemos. We went home. Nós voltamos para casa. I've seen people in different countries, they need to go home. Eu tenho visto pessoas em diferentes países que precisam voltar para suas casas. They need to go home. Eles precisam voltar para They casa. don't believe in miracles. Eles não acreditam em milagres. They don't know what the Holy Ghost is for. Eles não sabem para que é o Espírito Santo. They need to go home. Eles precisam voltar para casa. I went home broken-hearted. Eu fui para casa com o coração quebrado. When I got home, Quando eu cheguei em casa, God never forsook me. Deus nunca me abandonou. He kept dealing with me. Ele continuou lidando And comigo. I had 4 visions. E eu tive 4 visões. We went to a camp meeting, Nós fomos a uma reunião, a um acampamento, and I heard a woman preach a great sermon. e eu ouvi uma mulher pregar um grande sermão. She said, if you ever see Jesus, you'll never be the same again. E ela disse, se você um dia ver Jesus, você nunca mais será o mesmo. I went home weeping. E eu fui para casa chorando. I said, Lord, maybe that's what I need. E eu disse, Senhor, às vezes é isso que eu I was preciso. ashamed. Eu estava I'd envergonhado. been to India. Eu tinha estado na I Índia couldn't convert the people. e eu não podia converter as pessoas. I knew I was full of the Holy Ghost, but I didn't know what it was for. Eu sabia que eu estava cheio do Espírito Santo, mas eu não sabia para quê. If you ever see Jesus, you'll never be the same. Se você ver Jesus, você nunca mais será o mesmo. The next morning at 6 o'clock, Na próxima manhã, às 6 horas, Jesus Christ walked into our room. Jesus Cristo entrou pelo nosso quarto. Not on the floor, Não no he chão, was walking in the air. ele estava caminhando no ar. I looked at him like I see you.
Eu olhei para ele como eu vejo vocês. I'll never be able to tell the world what that did to me. Eu nunca serei capaz de dizer ao mundo o que aquilo fez comigo. I was like paralyzed. Eu fiquei como que I paralisado. couldn't move a finger or a toe. Eu não podia mover um do dedo da mão ou o dedo do pé. Water poured out of my eyes, but I didn't weep. A água estava jorrando dos meus olhos, mas eu não estava chorando. The human body, it's too much. We can't stand it. Para o corpo humano é demais, nós não conseguimos tolerar isso. It was a long time before I got on my face on the floor. Foi um longo tempo antes que eu pudesse colocar meu rosto no chão. And I lay there on my face until 2 o'clock in the afternoon. E eu fiquei ali prostrado com meu rosto no chão até 2 horas da tarde. When I came out of that room, Quando eu saí daquele quarto, I was a new person. eu era uma pessoa nova. I'd been a preacher, Eu havia sido um pregador, full of the Holy Ghost, cheio do Espírito Santo, evangelist, evangelista. spoke in tongues, Eu falava em prayed línguas. for the sick every Friday night. Eu orava pelos enfermos toda sexta-feira à noite. I did everything that a Pentecostal is supposed to do. Eu fazia todas as coisas que o pentecostal deve fazer. And when I got in the unreached world, I didn't know what to do. Mas quando eu cheguei ao mundo não alcançado, eu não sabia o que fazer. Let's not be like that. Não sejamos assim. The world needs us. O mundo precisa de What nós. we've got is good. O que nós temos é bom. It will work. Vai funcionar. It'll change lives. Vai mudar vidas. If we believe in it. Se nós cremos nisto. If we don't believe in God at work in us, Se nós não cremos que Deus está operando em nós, then it won't work. então não vai I funcionar. said on that television set, Eu when on that TV preacher asked me, what do you want to say? Quando aquele pregador me perguntou o que eu queria dizer, I said, if you can get to me, you can get to heaven. eu disse, se você puder chegar a mim, você pode chegar ao céu. I found out we are ambassadors for Christ in this world. Eu descobri que nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. The same Holy Ghost that came upon Jesus comes upon us. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus vem sobre nós. The same healing power that worked through Jesus works through O us. mesmo poder de cura que operava via Jesus também opera via nós. The devil left Jesus when Jesus believed the scripture. O diabo saiu de perto de Jesus quando Jesus creu nas Escrituras. The devil leaves us when we believe the O scripture. diabo também foge de nós quando nós cremos nas I Escrituras. am inspired by Jesus. Eu sou inspirado por Jesus. I see him, how he ministered. Eu vejo a ele, vejo como ele I'm ministrou. inspired. E eu sou inspirado. Wow. Uau! Here I am, 76 years old. Aqui estou eu, 76 anos de Been idade. in 80 countries. Tenho estado em 80 Preaching países, to fields of people. pregando a campos cheios de pessoas. I love it. Eu amo isso. I love to help people. Eu amo poder ajudar I love to pessoas. lift people. Eu amo poder erguer as pessoas. Eu creio nisto. Why? Por quê? Because the power that brought Jesus back from the dead is in me. Porque o poder que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos está em mim. I'm not alone. Eu não estou sozinho. When I speak, I don't speak of my own words. Quando eu não falo das minhas próprias I speak palavras. of his words. Eu falo as suas That's what palavras. Jesus said. É isso que Jesus disse. Jesus said, Jesus I can disse: do nothing of myself, eu não posso fazer nada de mim mesmo. but with God he could do it. Mas com Deus ele podia That's fazê-lo. what I say. E é isto que eu digo. I can do nothing by myself. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. I am a happy preacher. Mas eu sou um pregador feliz. I am an inspired preacher. Eu sou um pregador inspirado. Because I have a model. Porque eu tenho um modelo. His name is E o Jesus. seu nome é Jesus. All that he began to do and teach. Tudo que ele começou a fazer e a ensinar. All that he began to do and teach. Tudo que ele começou a fazer e a ensinar. I am here in this world to continue doing and teaching what my model showed me how to do. Eu estou nesse mundo para continuar a fazer e ensinar aquilo que o meu modelo começou a fazer. And I look at him E eu olho para ele and he turns me on. Can you say that? e ele me sintoniza. He gives me life. Ele me dá vida. He gives me joy. Ele me dá alegria. He energizes me. Ele me dá energia. Hallelujah. Aleluia. And I know I'm a winner.
E eu sei que eu sou um vencedor. Because I carry the greatest power there is in this world. Porque eu carrego o maior poder que existe nesse mundo. And I'm like my daughter LaDonna. Oh Lord, don't be too bad to the devil. E eu sou como a minha filha LaDonna. Ah, Senhor, não seja mal demais ao diabo. I say, poor devil everywhere I go. E eu digo, coitado do diabo, aonde quer que eu vá. You know, I was preaching in Mombasa, Kenya. Eu estava pregando lá no Quênia. Can I tell you about that? Posso contar essa história para vocês? Well, there were demon-possessed people everywhere. Haviam pessoas endemoniadas por toda parte. There's always demon-possessed people that come to a big meeting like that. Existem sempre muitas pessoas endemoniadas que vêm a reuniões tais como aquela. This big field was covered with people. Esse campo estava coberto de pessoas. Out to the left was a woman. E lá à minha esquerda estava uma mulher. She was really crazy. E ela realmente era maluca. She had been naked in the streets. Ela havia estado despida nua pelas And ruas. they tried to get some clothes on her. E eles tentaram colocar algumas roupas She nela. was yelling and screaming. E ela estava gritando. And you know, I always just keep preaching. E eu simplesmente continuo pregando. É assim que You eu know, faço. we can't let the devil interrupt the word of God. Nós não podemos permitir que o diabo interrompa a palavra de Deus. The power is in the gospel. O poder está no Evangelho. Do you believe that? Vocês creem The nisso? gospel is the power. O Evangelho é o poder. And if the devil can have a fit and get you to stop preaching the gospel, he's happy. E se o diabo puder dar um show e fazer com que você pare de pregar o Evangelho, ele está com a coisa feita. So I know what to do. Então eu sei o que I fazer. just kept preaching. Eu continuei pregando. But she kept screaming. Mas ela continuava a gritar. We couldn't get her quiet. E nós não podíamos aquietar. We had told the ushers when something like that happens, try to help them be quiet. E nós havíamos dito aos diáconos, quando coisa assim acontecer, vocês tentam ajudar a pessoa. They were doing the best they could. E eles estavam fazendo o melhor possível. She was screaming. E ela estava It gritando, was disturbing. estava atrapalhando. And all of a sudden, I just said, poor devil, and I just kept on preaching. E de repente eu disse, coitado do diabo, e eu continuei pregando. That's the first time I ever said that. Foi a primeira vez que eu disse isso. And I heard my interpreter interpret. E eu ouvi quando o meu intérprete interpretou essa afirmação. I know quite a bit of Kiswahili, E eu conheço um pouco a língua lá do Quênia. and that was different. E isso soou diferente. He said it. He said, poor devil. E ele diz, coitado do diabo. And I felt the preachers get quiet. I felt the preachers get E aí eu senti que todos os pregadores And ficaram quietinhos. everything kind of got quiet. E as though tudo they were parece que shocked. ficou quieto, como se alguém estivesse chocado. And I thought, wait a minute, why did I say that? E eu pensei por um minuto, por que eu disse isso? I'd never said that before. Eu nunca havia dito isso antes. But why did I say that? Mas por que eu disse isso? Because I knew the devil was in trouble. Porque eu sabia que o diabo estava com problemas. Me, T.L. Osborne, full of the Holy Ghost, in Eu. the name of Jesus, I was there. Eu, T.L. Osborne, eu estava lá em nome do Senhor Jesus. Poor devil came to the wrong crowd. O coitado do diabo veio à multidão errada. T.L. Osborne's here preaching. O T.L. Osborne está aqui pregando. Poor devil. He's in Coitado do trouble. diabo. That's what I was thinking. Era isso que eu estava pensando. Poor devil. Coitado do You know, diabo. he's throwing his last fit E ele está dando o seu último show. because the devil's going to have to come out of him. Porque o diabo vai ter que sair daquela So he's vida. having the last picnic. Então ele está tendo o seu último piquenique. Poor devil. Coitado do diabo. Eating his last, having his last Está fun. comendo a última porção. And so we finished the sermon, Então nós terminamos o sermão. prayed for the people. Oramos pelas Here pessoas. come them from both sides to testify. Aí vem eles de ambos os lados para darem o testemunho. It was beautiful. Foi lindo. And all of a sudden a big noise came up the steps. E de repente um grande barulho estava subindo pelas escadas. And the usher was yelling, this is her, this is her, E o diácono estava gritando, é ela, é ela, this is her. é ela. I said, calm down, her, who? E eu estava dizendo, acalme, ela quem? I don't know who her Eu is. não sei quem ela é. He said, the woman that's been screaming. A mulher que estava gritando. She was healed. She was healed. Ela foi curada. Poor devil. Coitado do He diabo. couldn't stand it. Ele não aguentou. Poor devil. Coitado do diabo. Jesus is victor. Jesus é vitorioso. He's the conqueror. Ele é o que conquista.
Oh, my mind fills with so many things I want to share. A minha mente enche de tantas coisas que eu gostaria de compartilhar. Here came a woman Aqui veio uma mulher from the other side. do outro lado She was beautiful. e ela era linda. They said she's been crazy for 12 years. E eles disseram que ela estava louca por 12 anos. Really? Eu disse, mesmo? Yeah, they said she's come from way the other side of Kenya. E eles disseram, é verdade, ela veio lá do outro lado do Quênia. And all of a sudden, I heard someone holler down in the crowd. E de repente eu ouvi alguém gritar lá no meio da multidão. They said, Brother Osborne, I'm coming. E dizia, irmão Osborne, estou vindo. I thought, who's that? E eu pensava, quem And é? this big woman came up. Another woman. Então uma outra mulher veio. She came up. She said, I know this woman. E ela diz, eu conheço essa mulher. She's from my town. Ela vem lá da minha I cidade. know she's crazy. E eu sei que ela é uma louca. Who was she? Quem era ela? There was Domtila. Lá estava Domtila. I said, Domtila, E eu disse, Domtila, here you are. aqui está você. Yes, and she was so happy. Sim, ela estava tão feliz. Who was Domtila? Quem era Domtila? When she was younger, she married a doctor. Quando ela era mais jovem, ela se casou com um médico. And then she had the first baby. Então ela teve o primeiro bebê. It left her paralyzed. E a deixou Her paralisada. legs were paralyzed. As suas pernas eram Her back paralisadas. was paralyzed. A coluna, as costas eram She was paralisadas. ashamed. Ela estava envergonhada. And you know, in Africa, they don't have very much help for people like that. E vocês sabem, lá na África eles não têm muita ajuda para pessoas nessa She situação. did something that people do in countries, some countries. Ela fez a coisa que muitas pessoas fazem em certos She couldn't países. be a wife to her husband. Ela não podia ser uma esposa ao seu marido. She crawled off in the jungle E ela então se desligou e foi para a selva to die. para morrer. Now that sounds terrible, Agora isso soa terrível. but friends, it happens in a lot of countries. Mas amigos, isso acontece em vários She países. crawled away to die. Ela saiu para morrer. Her brother heard about this. O irmão dela ouviu a esse respeito. So he went into the woods to find her. Então ele entrou pela floresta para achá-la. 2 or 3 days he searched. 2 ou 3 dias ele estava à procura He dela. found her. E ele a encontrou. Beautiful picture of a Christian, isn't it? Uma figura bela de um cristão, não é mesmo? Find the one that's lost. Ir de encontro ao perdido. Don't give up on them. Não desista They deles. need us. Eles precisam They de need our nós. love. Eles precisam do nosso He amor. found his sister. Ele encontrou a sua irmã. He brought her to his house. E ele a trouxe para a sua casa. And he built a little mud hut E ele construiu então uma pequena palhoça ali de barro so e she would argila. have a place. Para que ela tivesse um lugar. And they made a straw mat for her to lay on. E eles fizeram uma cama ali de palha para que ela pudesse She deitar. hated the world. E ela odiava o mundo. She became mean. E ela se tornou maldosa. She smoked lots. Ela fumava muito. And she learned how to braid hair. E ela aprendeu a fazer tranças. Yeah. She learned. No, not English, Portuguese. Ela aprendeu a fazer tranças. And people would come to her and she would braid their hair and they would give her a shilling or two. Então as pessoas vinham até ela e ela fazia tranças nos seus cabelos e eles davam um dinheiro ou outro para So she got ela. a little bit of money that way. Então dessa maneira ela conseguia um pouco de Then our dinheiro. campaign came to town. Então a nossa campanha chegou à Oh, cidade. hallelujah for these campaigns. Aleluia por essas campanhas. People that have no hope can come and be set free. Pessoas que não têm esperança podem vir e podem ser libertas. Find somebody that has no hope, bring them to the gymnasium Saturday. Encontre alguém que não tem esperança e traga essa pessoa até o ginásio no Don't sábado. just come yourself. Não venha só você. Bring somebody that's needy. Traga alguém que é necessitado. Somebody that's lonely without a friend. Alguém que é solitário que não tem um amigo. Somebody that's sick and the doctors can't cure. Alguém que está enfermo e os médicos não podem curar. Bring them to our master. Tragam-na ao nosso mestre. Hallelujah. Will you do that? Aleluia. Vocês podem fazer isso? I believe you will. Eu creio que vocês o farão. Her brother said, I want to take you to the man of God.
O irmão dela disse a ela: eu quero levar você até o homem de Deus. She said, no, Ela disse: não, he's a witch doctor. ele é um I feiticeiro. don't trust witch doctors. Eu não confio em feiticeiros. Não. She refused. Ela recusou. Next day her brother said again, I want to take you. E no próximo dia o irmão dela disse novamente: eu quero te levar. No. She Não. was mad at the world. Ela estava com raiva do mundo. So her brother got some men to help him. Então o irmão dela conseguiu alguns homens que pudessem And ajudá-lo. they took her E eles a and they levaram. brought her E eles a trouxeram. and put her on the ground E eles a colocaram ali no chão, close to the platform. bem perto da plataforma. She sat there, she didn't like anything. E ela sentada lá, ela não gostava de nada que estava acontecendo. She wanted to see where my witchcraft was. Ela queria ver onde estava a minha feitiçaria. She watched. E ela observava. I didn't know about her being there. E eu nem sabia que ela estava lá. She couldn't walk. Ela não podia She had andar. a big hump. It caused a big hump on her back. E ela tinha grande lombada nas costas. I don't know what happened, Eu não sabia o que tinha but she was acontecido. a hopeless case. Mas era um caso sem esperança. And I forgot to tell you part of the story. Eu esqueci de dizer uma parte da But história. I'll go on. I'll skip that part. Eu vou pular essa parte assim. She listened. E ela dava ouvidos. I preached the gospel. Eu preguei o The evangelho. gospel is the power. O evangelho é o I poder. preached Jesus. Eu preguei He Jesus. died on the cross. Ele morreu numa He cruz. bore our sin. Ele carregou os nossos He carried pecados. our diseases. Ele carregou sobre si as nossas He died enfermidades. for us. Ele morreu por nós. God raised him from the dead Deus o ressurgiu de meio aos mortos, with a new kind of life. com um novo estilo de vida. And now he gives that new life to us. E agora Ele nos dá essa nova vida a And he nós. forgives our sins. E Ele nos perdoa dos nossos And pecados. he heals our diseases. E Ele nos cura das nossas I finished my enfermidades. sermon. Eu terminei o meu sermão. And I get ready to pray. E eu estou me preparando para And orar. I ask the people to be very reverent, E eu pedi para que as pessoas fossem bem close reverentes, their eyes que fechassem os seus olhos while I pray. enquanto eu orava. Dontila covers like that. Dotila, ela cobre o rosto She assim. wants to watch the witch doctor perform. Ela quer observar o feiticeiro enquanto ele está fazendo a sua She won't parte. close her eyes. Ela não fecha os seus olhos. How do you explain this? Como que você explica isso? While I'm praying, Enquanto eu estou orando, she feels hot oil go in the top of her head. ela sente óleo quente vindo sobre o topo da sua And it cabeça goes down her spine. e desce pela coluna dela, Her spine goes straight. e a espinha dela se And she endireita, feels it go down her leg. e ela sente que desce pelas suas Her pernas, legs are perfectly healed. e as suas pernas são perfeitamente curadas. Dontila is healed. Dontila está She gets curada. up. Ela se She levanta comes to the platform. e ela vem até a She was a plataforma. big woman, almost as tall as me. Ela era uma mulher alta, quase da minha altura. That woman ran back and forth on the platform. Aquela mulher corria de um lado para o outro na plataforma. One of the most precious witnesses I ever saw. Um dos testemunhos mais preciosos que eu já pude ver. If you go to Kenya today, ask for Dontila Juma. Se você for ao Quênia hoje, pergunte pela Dontila Juma. The President Moi, will tell you where she lives. O presidente Moya vai dizer onde ela mora. Dontila has gone all over the country. Dontila tem ido ao redor do país todo. Everywhere she preaches and testifies. Em todo and jumps. lugar, ela prega, testifica, testemunha e salta. Here she was in Mombasa, E aqui estava ela em Mombasa. and a crazy woman has been healed. E uma mulher louca foi curada. And here comes another crazy woman. E aqui vem uma outra mulher louca. She's been healed. E ela também foi And curada. then here comes Dontila. E depois vem a Dontila. Brother Osborne, I'm here. Irmão Osborne, estou aqui. Dontila. Dontila. Yes, this Sim. is my friend. Sim, essa é minha amiga. We're from the same town. Nós viemos da mesma cidade. She was crazy. Ela era louca. Look at her. She's Olhe para healed. ela. Ela está And curada. Dontila and the other woman love each other. Então Dontila e a outra mulher se amam. Hey, that's the power of the gospel. Este é o poder do Evangelho. Nothing is impossible. Nada é impossível. Aleluia. I believe in that. Aleluia. Eu creio nisto. Oh, wow. Uau. I'm inspired when I see how Jesus saw
people. Eu sou inspirado quando eu vejo como Jesus via as pessoas. Young preachers, listen to this. Jovens pregadores, ouçam o seguinte. I'll give you a good sermon. You go preach it. Eu vou dar um bom sermão para vocês e vocês vão lá pregar. My time's gone. I can't preach it. O meu tempo já acabou, eu não posso pregar. I'm inspired when I look at Jesus. Eu sou inspirado quando eu olho a Jesus. I'm inspired when I see how he saw people. Eu sou inspirado quando eu vejo como ele viu as pessoas. He saw the maniac. Ele viu o maníaco He made him his messenger. e ele fez dele o seu mensageiro. He saw the woman in adultery. Ele viu a mulher em adultério He made her a queen in his camp. e ele fez dela uma rainha dentro do seu He acampamento. saw Mary Magdalene 7 demons. Ele viu a mulher Maria Madalena com 7 He demônios made her a member of his team. e ele fez dela parte da sua equipe. He believes in people. Ele acredita e crê nas He saw the pessoas. multitude. He was moved with compassion. Are you? Ele viu as multidões e ele era movido de compaixão. E você? He saw 2 blind men. He had compassion on them. Ele viu 2 homens cegos e ele teve compaixão You have sobre eles. compassion on the blind? Você tem compaixão pelos cegos? Bring the blind to the gymnasium Saturday. Traga os cegos ao ginásio no sábado. Have you seen the blind healed? Vocês têm visto os cegos sendo Oh, curados? what stories I could tell you about the blind being Oh, healed. quantas histórias eu poderia falar sobre os cegos sendo curados. Lubumbashi, Lubumbashi, a city in Zaire. uma cidade no Zaire. 2 blind women came. 2 from a mulheres village. cegas vieram de um vilarejo. I didn't know they were there. Eu não sabia que elas estavam lá. God knew they were there. Deus sabia que elas I estavam lá. don't know your problem. Eu não sei o seu problema, God knows your mas problem. Deus sabe o seu I problema. don't know your name. Eu não sei o seu nome. I don't know where you came from. Eu não sei de onde você veio. God saw you when you came tonight. Deus te viu quando você veio nessa He's noite. looking at you right now. Ele está olhando para você neste momento. Those 2 blind women were healed. I didn't know it. Aquelas 2 senhoras cegas foram curadas, eu nem sabia. Hundreds of others were healed. I didn't know about them. Centenas de outros foram curados e eu não sabia. We went home, Nós voltamos para casa, went to bed. fomos para a cama, About 2 o'clock in the morning, mais ou menos 2 horas da manhã. we heard the drums beating. Nós ouvimos os tambores batendo. And I know the sound of talking drums. E eu conheço o som de tambores que estão falando. I don't know all the language, but it's different than music drums. Mas é diferente, eu não conheço toda a linguagem, mas é diferente de um som musical. And I called the interpreter. E eu então chamei o intérprete. I said, those drums, isn't that talking drums? E eu disse, aqueles tambores não são tambores que estão comunicando algo? He said, yes, Papa. Wait. E ele disse, sim, Papa, espera só um minutinho. He listened. E ele ouviu. Oh. Ah. He said, it's wonderful. Ele disse, é maravilhoso. I said, what is it? E eu disse, o que é? He said, Papa, there's 2 women dancing in the streets. E ele disse, Papa, existem 2 pessoas que estão dançando pelas They ruas. say they were both blind. Elas dizem que ambas eram cegas. They came to the meeting. Elas vieram à reunião. Both of them received their sight. Ambas receberam de volta a visão. And they said, we won't go home. We're going to dance up every street in the city to tell the people Jesus is alive. E elas disseram, nós não vamos